Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título O Deus que Justifica. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Segundo o rei Davi, o homem feliz é aquele que Deus concede a justificação pela fé, declarando-o justo, de tal forma que suas iniquidades são perdoadas e os efeitos do pecado não são creditados em sua conta como dívida a pagar. Nesta lição, realizaremos no ponto número 1 a definição teológica do termo justificação. Conheceremos no ponto número 2 os fundamentos espirituais da justificação. E finalizando o nosso estudo no ponto número 3, conheceremos os pontos relevantes da justificação de Abraão pela fé. Definição teológica do termo justificação. O que é justificação? Definimos justificação no âmbito teológico como sendo a elevação do homem do estado de pecado, injustiça, ao estado da graça, justiça, com uma relação justa com Deus. Em outras palavras, é um ato unilateral de Deus que, pela sua graça, ele declara o homem pecador justo. No ponto número 2 da lição, nós vamos falar então ainda sobre a justificação. Antes, vendo este infográfico, nós podemos determinar que a justificação em sua definição é que Deus, em sua graça, ele declara o inocente Jesus Cristo culpado e declara o culpado, no caso, o homem, o ser humano, como inocente. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o faz pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. A ação de Deus na lei e no evangelho é que determina a justificação do homem. Agora sim, no ponto número 2 da lição, nós vamos falar sobre os fundamentos espirituais da justificação, sabendo de antemão que a justificação é pela fé. O homem, ele carece da glória de Deus, e por esse estado débil, moral e espiritual, o homem não possui justiça própria, que lhe conceda o direito de estar diante de Deus, de ser aceito como cidadão celestial pelo Santo Senhor. Então, é preciso que este homem seja declarado justo em sólidas e efetivas bases espirituais, para que o mesmo tenha uma larga porta para a salvação do juízo de Deus e da condenação eterna. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 23 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós, pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 24 a 26 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo
e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a fonte da justificação do homem diante de Deus, nós já mencionamos que o homem por si só, ele não possui justiça própria. Logo se depreende que a fonte da justificação do homem diante de Deus não pode ser pelas obras ou méritos humanos, nem mesmo por cerimoniais religiosos ou ritualísticos, nem por todos os preceitos humanísticos, ou nem mesmo pela humanamente impossível cumprimento integral da lei de Deus. A fonte da justificação do homem é pela graça de Deus. Não pode ser pelas obras ou méritos humanos. Isto é, o Senhor tomou em sua infinita misericórdia a declaração de, embora o homem se merecer, de ele ser justo diante de Deus. Não significando com isso que o homem se tornou justo, mas que ele foi declarado justo pela vontade unilateral do Senhor. Deus é a única fonte da justificação do homem para a salvação do juízo de Deus e da condenação eterna. Mas qual é a base dessa justificação? A fonte é a graça de Deus. Mas qual é a base para o homem ser declarado justo diante de Deus, embora sem merecer? Nenhuma obra humana de qualquer ordem, a religião, a filosofia, as ciências, os ritos e liturgias religiosas, ou mesmo os avivamentos espirituais, igrejas denominacionais podem realizar a justificação do homem diante de Deus. A primeira revolução espiritual da humanidade foi experimentada quando Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, veio a este mundo na forma de um homem e morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, tendo seu sangue vertido no madeiro para a remissão dos nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou gloriosamente, vencendo o aguilhão da morte, para nos dar também a esperança de se transformar ou ressurgir num corpo glorioso para viver eternamente com Cristo no céu. É por esta magnífica obra de Cristo que o homem é justificado diante de Deus. Não existe outra base material ou espiritual para o homem ser aceito por Deus, a não ser pela obra de Cristo. E qual é, então, o canal da fé? Ou melhor dizendo, o canal da justificação do homem diante de Deus? É a fé. Delineadas a fonte e a base da justificação, nos resta então identificarmos qual é o único canal espiritual para termos a bendita paz com Deus. E ao nos defrontarmos com esta questão, entra então a ação da fé como único e efetivo meio para, de forma pragmática, termos as bênçãos da obra de Cristo na cruz do Calvário. Como nós lemos Romanos capítulo 3, do versículos 21 ao 26, diz que todos os homens, todos os pecadores, todos os seres humanos carecem da glória de Deus. E para sermos justificados, ou seja, declarados justos diante de Deus, embora sem merecermos, a fonte é a graça de Deus, a base é o sacrifício de Cristo, e o canal espiritual é a fé em Jesus. Logo, se você crê na obra vicária de Cristo e crê que somente neste fundamento é que nós temos a salvação, então a você está concedida a justificação diante de Deus, a paz com Deus. Você é declarado justo por Deus para imediatamente se santificar em Cristo e passar
do estágio de declaração de não ser justo para o estágio de se tornar justo. Logo, aliás, você sendo declarado justo e se santificando em Cristo, você se torna justo. No ponto número 3 da lição, nós vamos falar sobre pontos relevantes da justificação de Abraão pela fé, que foi um exemplo de fé que lhe tornou justo diante de Deus. Deus tem a liberdade de justificar qualquer pessoa. Abraão não foi justificado pelos seus próprios méritos diante de Deus. Abraão ele foi justificado pela fé, porque ele creu em um Deus único e verdadeiro, todo-poderoso, que cumpre com o que promete. A justificação de Abraão diante de Deus. No contexto da linda história de Abraão, nós podemos contemplar que Deus tem a liberdade de justificar qualquer pessoa, ainda que ela não mereça a justificação, pois é pelo favor de Deus que o ser humano que tem fé é justificado e passa a ter paz com Deus. Na órbita espiritual, ainda que eu trabalhe muito para o Senhor, ele não pode, ou ele não me deve, melhor dizendo, nada. Por isso, a justificação é um presente de Deus para a humanidade. A justificação, ela é um presente de Deus para a humanidade. E por isso, Abraão, como já falamos, não foi justificado por seus próprios méritos diante de Deus. Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus, único e verdadeiro, todo-poderoso, que cumpre o que promete. A circuncisão, ela não é um pré-requisito também para a justificação. No contexto da linda história de Abraão, podemos contemplar que a circuncisão, que consistia no corte do prepúcio do órgão sexual masculino, que tinha como significado de ser apenas um símbolo de memorial perpétuo de uma aliança entre Deus e Abraão, com a sua respectiva descendência, na promessa de fazer do patriarca uma grande nação. Essa circuncisão, este símbolo de memorial, está registrado em Gênesis, capítulo 17, versículos 1 ao 11. Abraão ele foi justificado pela fé em Deus antes mesmo de ser circuncidado, e assim se tornou o pai espiritual de todos os justificados pela fé, que creem na obra salvífica de Jesus. Ou seja, quem crê nesta obra salvífica de Jesus e sejam circuncidados ou não, é justificado pela fé. A circuncisão na sociedade primitiva judaica era um selo da justiça pela fé, como já mencionamos. Logo nesse sentido, nós podemos ler Romanos capítulo de número 4, do versículo 3 até o 12, que diz assim, falando exatamente neste contexto que nós falamos agora. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é-lhe acreditada como justiça. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça, que ele tinha pela fé
quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. As obras da lei também não é pré-requisito para a justificação. Obras da lei, rituais, cerimoniais, ritos ou méritos humanos são apregoados como requisitos para as pessoas serem perdoadas, aceitas e abençoadas por Deus, sendo estas meios de exaltação do homem que obscurecem a soberania, a graça e a obra de sacrifício de Jesus Cristo. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é de Deus. E a justificação do ser humano diante de Deus só se dá por meio da pregação da fé em Jesus e não pelas obras da lei. E aí nós temos os resultados da justificação pela fé em Abraão. Romanos capítulo 4, versículos 13 ao 15, diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira e onde não há lei, não há transgressão. Abraão se tornou pai de todas as nações por causa da sua fé em Deus e não porque obedeceu à lei. Se a justificação fosse concedida pelo integral cumprimento da lei, então a fé não tem nenhum valor para Deus. O que nós lemos aí em Romanos capítulo 3, versículos 13 ao capítulo 4, versículos 13 ao 15. Como é impossível o cumprimento de toda a lei, esta própria lei traz o castigo sobre os homens e por isso, pela graça de Deus, o homem é justificado por meio da fé. Portanto, a fonte da nossa justificação, ou seja, o homem ser declarado justo mesmo sem merecer diante de Deus, a fonte é a graça de Deus. A base, sacrifício de Cristo e o canal espiritual, a fé, como foi demonstrado aí no caso de Abraão. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição, vimos que a definição para a justificação é a transição espiritual do ser humano de um estado de pecado para um estado de justiça, ou seja, ser justificado, tornado justo diante de Deus. Identificamos que os fundamentos da justificação consistem em conhecer a sua fonte, que é a graça de Deus, sua base, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e o canal, que é a fé em Cristo através da pregação da palavra de Deus. Finalizando a nossa lição, estudamos que a justificação de um ser humano de Deus não é por meio da circuncisão, nem pelas obras da lei, além de alguns pontos relevantes para a justificação. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 5, o Filho que redime. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.